de dezembro, sejam muito bem-vindos ao último dia de gravação do Plano Anual da Bíblia com Rosânia e Lana. Um pouquinho emocionada. E conseguimos, conseguimos chegar até o final. E só gratidão a Deus, gratidão a vocês que têm acompanhado a gente. Nós esperamos assim do fundo do nosso coração que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para nós. Porque eu confesso que a leitura desse ano da Bíblia, ela fez toda a diferença no meu coração, na minha vida, nas minhas atitudes, as minhas decisões. Meu Deus, ano de 2020 não podia ser tão bem respaldado como foi pela palavra de Deus através desse canal do YouTube da Cidade Refúgio. A gente aí falando sobre a palavra de Deus, recebendo, compartilhando com vocês e os devocionais maravilhosos. Deus, sem benção demais. E hoje a gente chega aí no último dia e o nosso desejo é que não sirva somente para o ano de 2020, afinal de contas é a Bíblia, ela se renova todos os dias, é a palavra do Senhor, mas que fique aí como um legado para abençoar a sua vida todos os anos. E a Bíblia inteira, né, no canal, então tá lá para você ler, reler, ler de novo. Tudo isso aqui, gente, coisa fantástica, só Deus pode fazer ler isso. Os últimos capítulos, Vamos lá. Apocalipse 20 ao 22. Os 1000 anos. Então vi descendo do céu um anjo que tinha nas mãos a chave do abismo e uma corrente pesada. Ele agarrou o dragão, aquela velha cobra que é o diabo ou Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então o anjo jogou o diabo no abismo e trancou e selou a porta para que ele não enganasse mais as nações até terminarem os 1000 anos. Depois desses 1000 anos, é preciso que ele seja solto por um pouco de tempo. Em seguida vi alguns tronos, e os que estavam assentados neles receberam o poder de julgar. Vi também as almas das pessoas que tinham sido degoladas, porque haviam anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Elas não tinham adorado o monstro, nem a sua imagem, nem tinham recebido o seu sinal na testa ou na mão. Essas pessoas tornaram a viver e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Os outros mortos não tornaram a viver, até que os 1000 anos terminaram. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e abençoados as pessoas que forem incluídas nessa primeira ressurreição, pois a segunda morte não tem poder sobre elas. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. A derrota de Satanás. Depois que os 1000 anos terminarem, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar os povos de todas as nações do mundo, isto é, Gog e Magog. Satanás os juntará para a batalha, e eles serão tantos como os grãos de areia da praia do mar. Eles se espalharam pelo mundo e cercaram o acampamento do povo de Deus e a cidade que ele ama. Mas um fogo desceu do céu e os destruiu. Aí o diabo, que os havia enganado, foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde o monstro e o falso profeta já haviam sido lançados. E lá eles, atormentados para todo sempre, serão de dia e de noite. O julgamento final. Então vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foram vistos mais. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros e também foi aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Aí o mar entregou os mortos que estava nele. A morte e o mundo dos mortos também entregaram o que eles tinham em seu poder. E todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Este lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Capítulo 21. O novo céu e a nova terra. Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. E vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: Agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles e eles serão os povos dele.
O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: agora faço nova todas as coisas. E também me disse: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei água para beber, de graça, da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles e eles serão meus filhos. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago, onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. A Nova Jerusalém. Um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas veio e me disse: venha, e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então o Espírito de Deus me dominou, e o anjo me levou para uma montanha grande e muito alta. Ele me mostrou Jerusalém, a cidade santa, que descia do céu e vinha de Deus, brilhando com a glória de Deus. A cidade brilhava como uma pedra preciosa, como uma pedra de jaspe clara como cristal. Ela era cercada por uma muralha muito alta e grande, com 12 portões guardados por 12 anjos. Nos portões estavam escritos o nome das 12 tribos do povo de Israel. Havia 3 portões de cada lado, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste e 3 ao oeste. A muralha da cidade estava construída sobre 12 rochas, nas quais estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falou comigo levava consigo uma vara de ouro para medir a cidade, os seus portões e a muralha. A cidade era quadrada, pois o seu comprimento era igual à sua largura. O anjo mediu a cidade com a vara de ouro e viu que media 2.200 quilômetros. O seu comprimento, largura e altura eram iguais. O anjo mediu também a muralha e viu que tinha 64 metros de largura, conforme as medidas comuns que o anjo estava usando. A muralha era de jaspe e a própria cidade era de ouro puro, claro como vidro. As rochas do alicerce da muralha estavam enfeitadas de todo tipo de pedras preciosas. A primeira rocha estava enfeitada de jaspe, a segunda de safira, a terceira de ágata, a quarta de esmeralda, a quinta de sardônica, a sexta de sárdio, a sétima de crisólito, a oitava de berilo, a nona de topázio, a 10ª de crisópaso, a 11ª de jacinto e a 12ª de ametista. Os 12 portões são 12 pérolas, e cada um desses portões era feito de uma só pérola. A rua principal era de ouro puro, claro como vidro. Não vi nenhum templo na cidade, pois o seu templo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua para iluminarem, pois a glória de Deus brilha sobre ela, e o Cordeiro é o seu candelabro. Os povos do mundo andarão na luz dela, e os reis da terra vão lhe trazer as suas riquezas. Os portões da cidade estarão sempre abertos o dia inteiro. Não se fecharão, porque ali não haverá noite. As nações vão trazer os seus tesouros e as suas riquezas para a cidade. Porém, nela não entrará nada que seja impuro, nem ninguém que faça coisas vergonhosas ou que contem mentiras. Entrarão na cidade somente as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro. O anjo também me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. Em cada lado do rio está a árvore da vida, que dá 12 frutas por ano, isto é, uma por mês, e as suas folhas servem para curar as nações. E não haverá na cidade nada que esteja debaixo da maldição de Deus. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o adorarão. Verão seu rosto e na testa terão escrito o nome de Deus. Ali não haverá mais noite, nem precisarão nem de luz de candelabros, nem de luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinará para todo sempre. A vinda de Jesus. Então o anjo me disse: essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. O Senhor Deus, que dá o seu Espírito aos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que precisam acontecer logo.
Escutem, diz Jesus, eu venho logo. Felizes os que obedecem às palavras proféticas desse livro. Eu, João, ouvi e vi todas essas coisas. E quando acabei de ouvir e ver, caí de joelhos aos pés do anjo, que me mostrou essas coisas, e ia adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são vocês e os seus irmãos. Os profetas e todas as pessoas que obedecem à palavra desse livro, adore a Deus. E o anjo continuou, não faça segredo das palavras proféticas desse livro, pois o tempo de acontecerem essas coisas está perto. Quem é mau, que continue a fazer o mal, e quem é imundo, que continue a ser imundo. Quem é bom, que continue a fazer o bem, e quem é dedicado a Deus, que continue a ser dedicado a Deus. Escutem, diz Jesus, eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas, para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o último, o princípio e o fim. Felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão direito de comer a fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais e os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou o famoso descendente do rei Davi, sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, venha. Aquele que ouve isso, diga também, venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Final. Eu, João, aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas desse livro. Se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará o castigo delas, as pragas descritas nesse livro. E se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas desse livro, Deus tirará delas as bênçãos descritas nesse livro, isto é, a sua parte da fruta da árvore da vida e também a sua parte da cidade santa. Aquele que dá testemunho de tudo isso diz, certamente, venha logo. Amém. Vem, Senhor Jesus, e que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Bem, a gente só consegue falar da cidade santa aqui, né? Porque quando a gente lê a descrição de como é a Nova Jerusalém, a gente realmente fica cheio do anseio de estar com Ele. É por isso que não existe nenhuma forma melhor de se terminar a Bíblia, de se terminar o livro de Apocalipse, do que com essa palavra. Aquele que ouve, né, diga vem, aquele que crê, diga venha, o Espírito diz vem, a noiva diz vem, ou seja, vem logo, Maranata, porque o nosso anseio como cristão é realmente vivenciar esse momento, porque esse momento é a coroa do nosso árduo trabalho, é a coroa daquilo que nós ansiamos e desejamos por todos os dias da nossa vida, desde que conhecemos e confessamos a Jesus. Amém. Eu só queria falar sobre, no capítulo 20, versículo 11, onde fala do julgamento final. Então vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele, coisa linda, né? A terra e o céu fugiram da sua presença e não foram vistos mais, ou seja, acabou, terra e céu. Passou tudo. Isso dá uma sensação, tipo assim, né? Não sei. Tudo é passageiro. Literalmente. É uma mistura de sentimentos, de tipo assim, acabou, né? E começou a era, né? O tempo daquele que está sentado no grande trono. Sim. Trono branco, Jesus. E é tão lindo, né? Quando Jesus... a gente lê e vai estar sempre sentindo a mesma emoção. Verdade. E a nossa palavra hoje, final, nesse devocional, ela vem trazer realmente esse incentivo. Eu sei que o ano de 2020 não foi um ano fácil, fica aqui registrado, né? Registrado, ninguém vê depois. Foi um ano desafiador, foi um ano onde a gente realmente foi desafiado a crer e a confiar, apesar de todas as situações e circunstâncias. Mas também foi um ano onde nós tivemos a oportunidade de colocar em prática de uma forma ainda mais evidente a nossa fé. E que ao terminar o livro de Apocalipse a gente saiba que tudo aqui é passageiro e que realmente a nossa maior recompensa ela está nas mãos do Senhor, que é o galardão, que é essa oportunidade de poder receber dele o fruto do nosso glorioso trabalho.
e principalmente a eternidade ao lado dele. Não tem nada que possa superar essa alegria. Então fique firme. Não sei como será 2021, 2022, 2023, mas uma coisa eu sei. Maranata, ele está voltando. Que Deus abençoe sua vida. Que ele seja o centro em todos os próximos anos que vier. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Tchau.